Oi, pessoal. O assunto dessa semana é a respeito de questões de falso ou verdadeiro, questões de associação, que são dois tipos diferentes, aquele de múltipla escolha, para vocês poderem ter mais opções, tá? Também uma atividade que se chama tarefa, que é corrigida manualmente pelo professor, mas que é sim, uma ferramenta muito boa de avaliação para o aluno. E também falamos um pouquinho sobre o banco de questões, tá? Então, nesse vídeo agora, queria mostrar para vocês como a gente cria e edita as questões de verdadeiro ou falso e as de associação. Bom, o questionário ele é sempre criado do mesmo jeito. Você vai lá em inserir atividade ou recurso, escolhe a opção questionário, aí a página do questionário vai abrir, você coloca o nome do questionário de acordo com a tua aula, teu curso, o número do tópico. Na configuração, vocês têm que ver lá a data e o prazo, se vocês vão estipular isso para os alunos, né? O comportamento da questão, que deve ser sempre feedback imediato. As opções de revisão, né? O que o aluno vai poder ver durante a realização do questionário, se ele já vê se acertou ou errou, vê a nota daquela questão. Aí vai lá embaixo, salvar e mostrar e começa a editar o questionário. Mas e num questionário que já está pronto, como que a gente faz para entrar nele de novo e voltar a editar? É simples. Clica no questionário como se você fosse respondê-lo. Aí você vem aqui no ícone de engrenagem e vai em editar questionário. E o questionário vai se abrir. Então aqui eu tenho um questionário que eu já iniciei, tá? Vocês veem aqui que nós temos uns marcadores. Esses marcadores mostram o tipo de questão. Por exemplo, múltipla escolha, verdadeiro ou falso e de associação. Então, aqui eu já tenho algumas questões criadas, mas eu quero criar mais questões. Então, vamos lá. Adicionar uma nova questão. Vamos fazer agora uma de verdadeiro ou falso. As questões de verdadeiro ou falso no Moodle, elas são diferentes daquelas que a gente costuma fazer, porque cada questão é bem curtinha. Você coloca lá uma frase afirmativa, né, ou negativa, enfim, e é só aquilo que vai ser avaliado. É falso ou é verdadeiro aquela asserção ou negação que você colocou ali. Então, por exemplo, texto da questão. Manaus fica no Brasil. Muito bem, é essa a questão. Por padrão, o Moodle já traz como resposta certa o falso. Mas aqui a minha questão é verdade, Manaus fica no Brasil. Então eu só vou alterar aqui para verdadeiro. Pronto, criei uma questão de verdadeiro ou falso. Já está pronta. Opa, esqueci de colocar aqui o nome. O meu curso, né, é Vias Aéreas 0107, 0106. Vamos lá. Salvar mudanças. Então, vejam, ela é muito simples de ser elaborada, mas também é muito fácil de responder e acertar, mesmo sem ter lido nada. Eu vou padronizar aqui minha nota, eu já coloquei e-mail para algumas ali. O meu cálculo era para ser isso, né? Então, cada um vai fazer do jeito que estipulou ali. Eu recomendei para vocês que façam valendo meio ponto, para não ficar nota quebrada, tá? Vejam aqui, vamos dar uma olhadinha como que ficou a questão. Manaus fica no Brasil. Escolha uma opção. Verdadeiro, verificar. Vejam, eu não posso dar duas tentativas para o aluno numa questão dessa. Porque se ele faz uma vez e dizer que está errado, e ele pode fazer mais uma vez, ele vai marcar a opção correta. A gente tem, claro, que procurar fazer questões mais elaboradas, quando forem assim, de verdadeiro ou falso, para que não fique tão fácil. Mas é interessante utilizar algumas vezes para diversificar um pouco. Quando os questionários são muito longos, nós podemos mesclar. Colocar diferentes tipos, algumas de múltipla escolha, algumas de verdadeiro ou falso, outras de associação, enfim. Vamos fazer uma outra questão aqui de verdadeiro ou falso também. Adicionar uma nova questão, de novo escolho verdadeiro ou falso, adicionar.
Nome da minha pergunta, vias aéreas 0107 agora. Opa. Vou colocar aqui. Texto da questão. Pedro Álvares Cabral descobriu o Japão. Só isso. Como a questão já vem padronizada para falso, eu só tenho que clicar lá no salvar mudanças e está pronta a questão. Certo? Então, é interessante utilizar, mas com moderação para não ficar muito fácil. A tentação eu sei que é grande e eu vejo isso nos professores que tendem a querer fazer esse tipo de questão porque é mais rápido e mais fácil, mas nem sempre é uma opção boa quando a gente pensa na avaliação do aluno, tá? Agora é o seguinte, vamos criar uma questão aqui de associação. Adicionar uma nova questão, associação. Mesma coisa, vou colocar o nome da questão. Então, vias aéreas, tópico 1, questão 8. Opa. E aqui eu vou colocar uma explicação que o aluno entenda que ele tem que relacionar, ali, fazer uma associação, né? Associe a seguir as vias aéreas de acordo com o segmento a que pertencem. Então, estou fazendo rapidinho aqui, só para poder mostrar, tá? Vejam aqui, não vou colocar feedback geral. Questão 1. Vamos lá. Fossas nasais. Ele vai ter que relacionar isso. Então, eu já tenho que pôr aqui qual é a palavra correta ou o termo correto que se relaciona com aquela palavra. Então, eu vou colocar aqui vias de condução. Cuidado, é muito fácil a gente se enganar. Ó, questão 1, o espaço é esse. Resposta, o espaço é esse. Aqui já é questão 2. Cuidado para não inverter, porque daí sai errado o questionário. Se você colocar a questão na resposta e a resposta na questão, vai dar erro na hora de conferir ou de fazer o questionário, tá? De responder o questionário. Questão 2. Ácino. Vias de respiração. Aqui eu só tenho duas vias, que é de condução ou de respiração, mas eu poderia ter respostas diferentes para todas as questões e seria melhor até, né, para relacionar, seria mais interessante ainda. Questão 3, alvéolos, vias de respiração. Veja que aqui acabou, ó, não tenho mais o que colocar. Mas eu posso criar quantas mais eu quiser. É só clicar aqui, ó, 3 outros conjuntos de item em branco. Já vai abrir mais 3 janelinhas e eu não preciso preencher as 3. Se eu quiser só mais uma opção, não tem problema, tá? Esperar um pouquinho carregar aqui, tá um pouco lento. Questão 4. Brônquios principais, vias de condução, e, por último, faringe, também vias de condução. Muito bem, salvar mudanças. Vamos dar uma conferidinha. Tá aí. Essa é a aparência da questão de associação. Então, brônquios principais, condução, alvéolos, respiração, fossas nasais,
condução, faringe também, e ácido respiração. Como é feedback imediato, o aluno pode verificar se ele errou, acertou, errou alguma, acertou. Ó, eu errei uma aqui, ó, o ácido é via de condução, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O aluno, essa questão valia 1, ele atingiu 0,8, por causa do erro que ele cometeu. Então, é importante prestar atenção e tomar cuidado para não colocar nota quebrada, porque vai ficar muito quebrada. Quando você utilizar esse tipo de questão em um questionário, procura fazer com que esse tipo de questão valha um pouquinho mais. Por exemplo, se cada uma das minhas outras questões valeu meio, eu deixei essa daqui valendo 1 ponto. Como eu tenho aqui 5 questõezinhas, cada uma corresponde a 0,2, não vai ficar uma nota assim tão quebrada, certo? Então, gente, uma coisinha que eu queria falar para vocês, eu acredito que a maioria já tenha notado, vocês estão vendo que a minha tela está bem larga aqui, né? Deixa eu voltar lá no início do questionário, no tópico. Vocês podem clicar aqui, ó, e fazer aparecer essa coluna lateral ou escondê-la para deixar a janela mais larga, certo? Bom, pessoal, no próximo videozinho, que vai ficar ali em contextualizando, eu vou falar sobre a tarefa, que é um outro tipo de atividade, e sobre o banco de questões, tá? Até daqui a pouco.